Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta para mais um devocional. É com alegria no coração, é com amor. E hoje, domingo, é o primeiro domingo do mês de fevereiro. Vale lembrar que eu gostaria muito que você tivesse uma garrafa com água para nós orarmos, pedindo a Deus a purificação durante todos os domingos do mês de fevereiro, em nossos devocionais e durante todos os dias também. Pode ser um copo com água, pode ser também uma garrafa. Essa aqui é com gás, minha água com gás, e eu vou orar nessa água, e aí eu vou tomando juntamente com você ao longo do dia. Geralmente nós pedimos para preparar um copo com água, mas eu preferi a garrafa porque aí você vai bebendo essa água ao longo do dia, tá? Pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus a graça no nome de Jesus. E durante esse mês de fevereiro, quero falar um pouquinho sobre a importância do amor próprio. O amor próprio está no livro de Marcos, no capítulo de número 12. Se você tem a Bíblia e puder abrir a Bíblia, nós vamos ler um versículo. Amor próprio, pastor José Maria. Eu acho que eu não ainda ouvi falar dessa expressão, pastor. Eu preciso entender também. Eu vou conversar com as pessoas sobre estes dois versículos. E aos domingos eu estarei sempre falando sobre o amor próprio, tá? Ou o amor que você ama a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículo de número 28, vai dizer assim para nós. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro ou principal de todos os mandamentos? O escriba perguntou para Jesus. Lembrando que o escriba era uma pessoa que entendia muito da lei. Ou seja, não só a lei do país, mas naquele tempo a lei era a própria lei de Moisés. A lei que julgava as pessoas. Os escribas, pessoas que entendiam, pessoas que conheciam, que escreviam, pessoas que sabiam muito sobre a lei. Então pergunta para Jesus, qual é, Jesus, então, o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus, verso 29, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então, Jesus explicou a primeira coisa que vocês precisam entender, que o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. E aí ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de toda a sua força. O segundo mandamento agora. Então, o primeiro nós já entendemos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com a força, com a alma e com entendimento. O segundo mandamento, Jesus explica, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, segundo o Senhor Jesus, os únicos mandamentos que nós temos que observar são esses dois mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Só que o que me chamou a atenção em como amar o próximo como a nós mesmos, aí que me veio o entendimento. Por quê? Se eu tenho que amar o próximo como eu me amo, então eu preciso entender sobre o amor próprio. Porque senão eu vou estar dizendo que amo, tá? Fazendo coisas mais pelos outros
do que para mim mesmo. Então eu preciso entender. O versículo está dizendo assim: como você se ama, você deve amar o próximo. Então, a dúvida que nós queremos pensar é como se sentir amado? Como é que eu preciso me ver? Como você se vê? Como você se vê? Primeiramente, você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Você sabia disso? Que você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe? Porque quando se fala de amor próprio, o mundo vai criar algumas palavras, o mundo vai criar alguns exemplos de amor próprio. E hoje eu tenho certeza que nós estamos vivendo muitos problemas de autoestima ou de baixa autoestima. Pessoas vivendo oprimidas, deprimidas por causa de falta de amor próprio. Porque a pessoa, ela nunca pensa em quem ela é. Ela pensa sempre em quem ela gostaria de ser. Ela não olha para dentro de si e pensa assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu fui projetado por Deus. Antes de eu existir, Deus já havia me preparado. Antes de eu existir, Deus já havia pensado em mim. E aí lá no Salmo 139, vai dizer que antes da nossa existência, ou seja, antes da mãe, da fé, da mãe perceber, né? Da fé é um sentido, o mineiro que fala assim, né? Notar, né? É uma expressão que o mineiro usa, né? Ah, fulano deu fé que o menino sumiu. Ah, fulano deu fé que o marido não estava aqui. Ou seja, percebeu. Antes da mãe perceber que ela está grávida, antes de haver a manifestação no corpo da mãe sobre a gravidez, Deus já trabalhou lá no mais profundo, antes de ser formado. Deus já estava pensando em você. Então eu acredito que nós precisamos entender que eu não estou aqui por causa da vontade de alguém, materialmente falando. Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Você precisa começar a pensar nisso. Eu sou um projeto de Deus. Projeto esse, é claro, que só foi possível porque houve o sêmen e houve o útero, vamos assim dizer, para então essa semente ser gerada. Mas o que eu quero dizer não é sobre o que as pessoas pensam de você. Eu quero dizer sobre o que Deus pensa de você. E aí nós precisamos começar a entender essas coisas, porque a sua vida só vai fazer sentido a partir do momento que você entender que você não é um projeto do homem. Você não está aqui porque você... eu não queria estar aqui, mas alguém me obrigou a estar aqui, ou alguém me trouxe para pagar um preço, ou alguém me forçou a nascer. Não. O Salmo 139 vai dizer que Deus nos projetou desde o ventre da nossa mãe. Então, você que está me ouvindo agora precisa pensar o seguinte: poxa vida, eu sou um projeto de Deus. Deus me ama quando ninguém me amou. Deus me viu antes que qualquer pessoa pudesse me notar. Eu acredito que a partir do momento que você começa a pensar: eu sou visto, eu sou notado por Deus. Eu sou visto, eu sou notado pelo Criador. Eu acredito que muitas coisas irão mudar na sua vida. Então, o Salmo 139, eu quero inclusive ler para você, falando sobre quem é você ou quem foi você antes de você nascer. Porque assim, todos nós pensamos que a nossa vida começou, claro que para a vida civil, né, a vida começa a partir da concepção, né, o direito põe a salvo, né, desde a concepção. Agora, de fato, podemos assim dizer, poxa, graças a Deus, nasceu, olha aí. Óbvio que eu
Igreja Identidade de Cristo, nós somos contrário ao aborto, tá, gente? A gente não fica falando toda hora que a gente não gosta de polemizar, mas nós ensinamos na igreja, nós somos contra. E naquilo que a lei faculta, né, nas hipóteses que a lei faculta, nós concordamos, né? Que a lei já faculta o tipo de excludente de ilicitude, no caso do aborto. Então, nós somos contra, tá certo? A não ser que seja em caso de coloque a mãe em risco, como a lei diz, caso de estupro, se não mudou, se não alterou nada sobre isso, né? É o que a lei determina, ou um problema lá, um outro problema, um outro caso que a lei também diz que é permitido. Mas, no mais, a igreja, nós, pastores, eu, pastor José Maria, a Igreja Identidade de Cristo, nós somos contra, tá bom? Então você que é membro da Igreja Identidade de Cristo quer saber, o pastor José Maria é contra? Sim, claro que somos contra, tá? E aí, vejamos bem, o Salmo 139 diz assim, o versículo de número 13, diz assim: pois tu me formaste, o meu interior tu me teceste, no seio da minha mãe, ou no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são maravilhosas, o salmista está dizendo. A minha alma sabe bem disso. A minha alma sabe da minha criação, a minha alma sabe o quanto eu fui criado, desenhado pelo próprio Deus. E ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, eu fui alastrando lá nas profundezas da terra, como na profundeza da terra. Os teus olhos, esse aqui está importante, versículo de número 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer, olha o que o salmista está dizendo. Quando apenas, vamos dizer assim, quando a possibilidade de você nascer, o projeto de Deus para você, quando Deus estava pensando, antes de você ser formado no ventre da mãe. Eu acredito que, falando numa linguagem simples, eu acredito que a semente já estava lá no ventre, no útero da mãe, e eu acredito que aí Deus está dizendo que Ele tem a responsabilidade, como Ele é o Criador, a palavra dele é que cria as coisas, então Deus está dizendo, eu tenho a responsabilidade de fazer com que a minha palavra se cumpra, porque quando Deus criou o homem, e na sequência continuou criando, os homens, as pessoas, foram criadas por Deus. Nunca Deus desistiu de criar o ser humano. Ou seja, não existe ninguém criado pelo demônio. Não existe ninguém criado pelo mal. Não existe. A palavra de Deus, nós somos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. E Deus continua criando cada um. Deus continua cuidando de cada um. Deus continua criando cada um. A palavra dele continua fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Quando a pessoa está lá, ela vai nascer, está lá o projetinho ainda, já está lá Deus fazendo o que ele sempre diz que faria. Ele coloca lá a mão dele, escreve os dias da pessoa no livro dele. Aí compete, é claro. É óbvio que depois nós vamos ter problemas genéticos, que pode acontecer problema genético? Pode acontecer. Pode acontecer. Você plantou uma árvore, um exemplo, mas pode vir um vento, pode vir uma chuva, pode acontecer alguma coisa que afeta de alguma forma a formação do feto e etc. Mas o que eu quero dizer é que o projeto de Deus foi perfeito. O projeto de Deus foi perfeito. Então, quando a gente fala de amor próprio, a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus me amou antes de eu existir de fato e de verdade. Ou seja, assim como quando você vai construir uma casa,
você para e faz um projeto, e aquele ainda é o projeto. Aquela casa existe no projeto. Então fique imaginando que a palavra do Senhor vê você e eu, antes de nós nascermos, é claro, Deus nos viu em um projeto. E esse projeto, então, Deus entregou e falou, agora esse aqui é do José. E aí, o José começou a desenvolver no ventre da minha mãe. E eu nasci. Então, depois de muitos anos, que eu fui entender que eu não nasci propriamente dito pela vontade dos meus pais. Por mais que os meus pais tivessem dito, nós queremos ter mais um filho, mas os pais não têm o poder de fazer gerar uma criança. Até porque se tivesse, quantos pais que desejam ter filhos e não conseguem ter? Nenhum pai tem, nenhuma mãe tem a capacidade de fazer gerar. O filho é gerado no ventre por graça de Deus. Eu estou falando tudo isso para te explicar que você precisa olhar para quem você é e olhar para o Deus que te criou, antes de começar a olhar para o que as pessoas dizem e para o que as pessoas falam. Porque as pessoas, elas nos diminuem, as pessoas, elas nos colocam descredibilidade em nós, as pessoas colocam adjetivos em nós, as pessoas dizem tantas coisas de nós. E muitas vezes nós aceitamos o que as pessoas dizem e deixamos de olhar quem somos. Então, por isso, quando eu pensei amor próprio, a primeira coisa eu preciso fazer você entender, tá? Que você foi criado à imagem de Deus. No projeto, quando Deus desenhou o seu projeto, nesse projeto Deus colocou a imagem dele, que é a digital que você tem, posso assim dizer, né? E você tem uma digital única, ninguém tem no mundo a sua digital. E nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, você foi formado no ventre de sua mãe pela vontade de Deus. Agora, um detalhe importante. Você nunca pode amar mais as outras pessoas do que a você mesmo. Você precisa olhar para você e dizer, puxa vida, ainda que as pessoas não me valorizam, ou ainda que as pessoas não me dão o devido respeito ou a devida credibilidade, ou ainda que as pessoas não me vejam como Deus me vê, eu vou viver o projeto de Deus e não o projeto das pessoas. Eu acredito que hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas têm procurado muita aceitação. As pessoas fazem coisas para serem aceitas. E aí tem até o caso na internet hoje do cancelamento. As pessoas fazem de tudo para não serem canceladas. As pessoas fazem de tudo para não serem desprezadas, para não serem alguém descredibilizar a pessoa, alguém desvalorizar a pessoa. Ela faz de tudo para ser aceita, né, entre os amigos, para serem aceita entre as pessoas. Quando, na verdade, segundo Deus, você precisa aprender a ser você. Quando você aprender que você só depende de Deus para viver bem, você vai, inclusive, ajudar outras pessoas. Pensando nisso, exemplo, se você não estiver bem, como é que você vai ajudar outras pessoas? Essa primeira parte da minha mensagem, eu vou terminar aqui. Eu tenho certeza que centenas e centenas e milhares de vocês que estão me assistindo já andaram de avião. Eu acredito que você já ouviu o chefe de cabine dizer, em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão automaticamente sobre a sua cabeça, né, diante de você. Puxe uma máscara, coloque a máscara em você e só então, depois de colocar a máscara em você, auxilie a pessoa que está do seu lado. E durante muito tempo eu fiquei pensando, mas é errado. Eu acharia que teria que, se tiver uma criança do seu lado, ou uma pessoa idosa, enfim, eu acharia que teria que primeiro socorrer a criança, ou o idoso, ou a pessoa com necessidade.
para depois pensar em nós. Até que eu fui entender. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar alguém? Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar alguém? Então, por isso que Deus colocou no meu coração essa mensagem, está falando sobre o amor próprio. Você precisa se amar, você precisa olhar para você e dizer: eu posso não ser amado por pessoas, mas eu sou amado por Deus. O que importa é você ser amado por Deus. Um dia as pessoas deixaram Jesus para trás. Um dia as pessoas se afastaram de Jesus. E Jesus usou uma palavra que retrata o que eu estou dizendo. Jesus dizia assim, ele disse: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu não tenho pessoas, mas eu não estou só, porque eu sou um projeto de Deus na Terra. Você é um projeto de Deus na Terra. Você pode não ter a credibilidade das pessoas, você pode não ter a atenção das pessoas, você pode não ter o amor das pessoas como você merece, mas nunca deixe de pensar que Deus te ama e que você é um projeto de Deus. Domingo que vem eu vou falar mais sobre amor próprio, que não tem nada a ver com você ser egoísta ou você ser arrogante, você pensar só em você. Não. O que eu quero que você entenda, no mundo que nós vivemos hoje, nós buscamos aceitação, as pessoas correm atrás de likes para ser visto, ó, quantas pessoas curtiram a minha foto, né? E aí, eu lembro até uma vez que teve um pastor que tirou uma foto na época, tempo passado, não é agora não, tirou uma foto com o presidente, que é o presidente hoje do Brasil, e eu estava na África nesse período e a pessoa me mandou, dizendo assim: você viu a minha foto com o presidente fulano de tal? Eu disse: não vi. Falei: não, então eu vou te mandar. Ou seja, as pessoas buscam serem vistos ao lado de alguém, fazendo alguma coisa importante. Mas eu te digo, o mais importante em tudo isso, porque haverá um momento que não teremos pessoas próximo de nós para nos ajudar. Haverá um momento na vida que nós vamos ter que olhar para nós e olhar para o nosso Criador. Olhar para nós e olhar para o Espírito Santo, que será o único que estará ao nosso lado para nos guardar, para nos livrar e para nos proteger. Eu vou continuar falando sobre esse assunto. E esse assunto é importante e vai ajudar você a entender a sua própria vida. Eu quero que você entenda o que Deus tem para você. Mas aí você vai precisar deixar de pensar no que os outros pensam de você. Porque enquanto você estiver pensando o que os outros pensam de mim, a partir desse entendimento você precisa pensar assim: não importa o que os outros pensam de mim, o importa é que eu penso, o importa é o que eu acho. E eu entendi que Deus me viu, Deus me formou o meu corpo. Bem, eu quero fazer uma oração agora por você. Quero que você pegue a sua garrafa com água, segure, e nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que foi dito aqui, meu amigo e minha amiga. Você precisa olhar para Deus e dizer: Deus, amém. Todo ser humano diz: eu sou fruto do meu pai e da minha mãe. Mas quando eu leio o Salmo 139, eu percebo que antes que meu pai e minha mãe me percebessem, o Senhor já havia me notado. Ou seja, o Senhor me escolheu. Antes de eu ser notado pelas pessoas, eu fui visto por Deus. Antes de você ser visto pelas pessoas, você foi visto por Deus. E a Ele seja a honra e seja a glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te dou graças em nome de Jesus, porque antes mesmo de sermos vistos e notados pelas pessoas, nós fomos vistos e notados por Deus. Nós somos vistos, escolhidos, percebidos pela graça do Senhor que esteve sobre nós.
Meu Pai, muito obrigado por cada oração de pessoas que estão orando comigo agora. Eu peço, Deus, que o Senhor, o nosso Deus, esteja abençoando e ungindo cada pessoa. Ó Santo de Israel, consagra esta água para que todas as pessoas que beberem desta água, ela venha a ser curada, liberta, livre, abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, eu abençoo e eu te peço, consagra, santifica no nome de Jesus esta água. Assim seja, amém. Vamos beber um pouquinho dessa água que representa a purificação. Graças a Deus. Durante todos os dias de fevereiro, nós vamos estar bebendo da água e pedindo a Deus a purificação. Agora, eu agradeço em nome de Jesus e você seja abençoado. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.